Linei, obrigado, tá? Antes de mais nada, por você ter aceitado o meu convite aí para estar participando aí. A gente está tendo essa conversa, né? Sim. Como foi que aconteceu esse projeto, essa sua história? Se você puder contar um pouquinho. Sim, boa noite, Marcelo. Obrigado pela oportunidade, cara. Fico lisonjeado de ter alguém que valorize, né, todo o meu trabalho, o meu hobby. E na realidade não deixa de ser um hobby, né, Marcelo? Eu não sou capitalizado, não sou monetizado através de rede social, mas é um hobby que é uma paixão que eu tenho pela história de Ilhota, que eu tenho desenvolvido um projeto pessoal há 13 anos. Vai fazer em maio, agora 3 anos que a gente tem esse projeto. E começou através da leitura desse um livro que eu tive a oportunidade de ler. É um livro foi escrito pelas escritoras Viviane dos Santos e Helena Cristina. Viviane é professora aqui. Exatamente, Né? historiadora da ambição. É. Então eu tive acesso a esse livro e me apaixonei pelos nomes das pessoas citadas, mas posteriormente eu acabei achando que havia algumas lacunas, porque é um livro bem didático, também de sala de aula, e que poderia ter pessoas que não apareceram aqui, que também tiveram uma certa relevância na história. Então eu comecei a marcar entrevistas através de ligações e a gente foi conversando com várias pessoas, né, vários segmentos da nossa história. Mas a princípio você começou por causa do livro, mas essa sua paixão, assim, não que você transformou isso numa paixão. Sim, exatamente. Hoje é uma extensão da minha vida, né? Hoje são 13 anos de dedicação, onde a gente já criou mais de 25 mil publicações a respeito da história de Nó. E Além das publicações, chegou a fazer algum trabalho de digitalização do material exatamente. para compor, para organizar de uma maneira mais Sim, cronológica, de sim, assim? exatamente. É. E daí a própria página, né, em si, a gente tem uma ordem cronológica ali, que é uma linha do tempo, e a gente vai colocando ali, né, conforme vai. Mas a gente sabe que é o seguinte, nós tivemos uma vida de Sim, Orkut, né? aham, E foi. sim. Se um dia resolverem tirar isso do ar, Se perde tudo, né? se pega tudo, né? O ideal é também fazer um giro. É. E é interessantíssimo, né? Porque uma que as entrevistas, a gente tem, eu tenho mais de 175 entrevistas com personagens históricos de Hirota, e são vídeos. E eles Isso poderia virar um documentário, quer dizer, poderia. Eu não tive muito interesse ainda, já apareceu alguma oportunidade, mas mas você também está fazendo parte do conselho. Conselho de Educação aqui Conselho de Cultura, apenas da Municipal de Cultura. Eu sou presidente do Conselho Nacional de Então, Cultura. isso não seria possível, de repente, fazer uma catalogação, captação de verba para a produção? Sim, com certeza. É bem prático hoje que a gente vem ganhando verba para. Se abre edital, né? Se monta um projeto e vai, e se for aprovado, a gente Mas tem. você tem essa ideia, essa pretensão, ou é só, por Eu, enquanto é só... eu já recebi muita sondagem, assim como você está me comentando isso, diversas outras pessoas já vieram ao longo desse tempo todo. Tem que fazer alguma coisa mais firme, mais oficial, mais que saia do papel, literalmente. Mas faltou talvez até um pouco de iniciativa minha mesmo também, entende? E também é difícil, às vezes, contar algumas histórias, Sim, tem coisa que eu. e cabeluda, É, né? exatamente. A gente ouve muito, Você né? lembra de alguma história assim que possa ser contada, que seja um pouco Curiosa. É, A gente teve várias situações, né? Eu me lembro de alguns personagens que não vou mencionar o nome aqui, que eu fui entrevistar esse cidadão, né? Hoje já é falecido, entrevistei ele, contou a versão dele da história e posteriormente eu publiquei e no decorrer daquela semana após publicação, eu estou indo trabalhar e no caminho do trabalho alguém me para, tá dentro do mercado, o pessoal sai correndo, ei, vem aqui, para. Como que tu publica aquela história ali, cara? Tu colocou o cara como um herói, mas na realidade o cara é um vilão. Daí eu falei, pô, eu realmente só ouvi a versão do cara, né? Então a gente tem que marcar uma entrevista para saber a sua versão. e Mas em especial, nada mais assim, né? Que história ilhota seria interessante ter um livro, compactar tudo num livro, compactar num documentário. você vê que hoje é um dos meus orgulhos, né? Eu posso ter, graças ao Papai do Céu, tem que ter sempre gratidão e orgulho. É, pessoal de ambas as igrejas, tanto evangélica como católica, já me procuraram para pedir fotos do nosso acervo, colégio, a atual casarão belga da prefeitura também já pediram para mim, creches, escolas, enfim, pessoas para fazer pesquisa, TCC, a gente recebeu como base. Entendeu? Então a gente acaba registrando, puxando assuntos e fotos e contextos e coisas que não existem mais, hein? Por isso, é a história do município, ou seja, você está fazendo isso há quantos anos? Silvia? 13. 13 anos. E você veja, a Ilhota está indo para os 67 anos de história de emancipação política, né? É muita história, muita Muito, história. muito, muito. E o conteúdo, como eu falo, pessoal, o que eu tenho hoje, e que eu vou receber nos próximos dias, que eu já tenho combinado com umas pessoas para me fornecer um material fantástico, daria para 200 anos. A gente tem um material assim que é vídeo, que a gente está recuperando umas fitas aí,
coisa de 30, 40 anos atrás. A gente está passando para pendrive e HD, qualquer coisa fantástica, né? Vídeos ali de 1 hora, 2 horas, de vários eventos. Então é tudo um material que a gente acaba se explorar mesmo, é coisa para 2, 3 gerações, né? O que você acha assim que foi um ponto decisivo aí para questão política na cidade, assim? Foi um marco, assim? Eu acredito que, para mim, né? A gente tem o fato da emancipação política, né? Sim, que é o... Primeiro prefeito, né? Enfim, a emancipação política lá em 21 de junho de 58. Mas, assim, o que me deixa, que é, me deixa muito eufórico e que eu já tive comprovações e tal, é a eleição do falecido seu Hércules Geraldo de Oliveira, em 1976, assumido em 1º de janeiro de 77. Saudoso Hércules. E que ele veio acabar com uma hierarquia da maior oligarquia que já existiu em Gilota, né? Ele vinha de um coronelismo ali que eram os Quila, né? Daí, posteriormente, só aquela ala ali, que seriam os grandes detentores de terra, que era um pessoal mais conservador na época, né? Seu Hércules, ele acaba quebrando essa hegemonia. Algo que era fora da realidade. Isso pelo MDB, né? Então foi uma quebra e que, para mim, né, ele é um dos grandes ícones da política ilocense, se não o maior, mas é uma situação que foi extraordinária. Tanto que tu vê que anteriormente ele era vereador, sendo eram 7 vereadores que existiam em Ilota, naquela legislatura de 73 a 76. Ele era o único do MDB, o restante era toda oposição. Então foi algo fantástico. O Hércules, o seu Hércules, o saudoso Hércules, que eu conheci pessoalmente, claro que convivo um pouco com ele, é uma pessoa que merece todo isso aí, tá? Vamos dizer, se é por respeito, uma pessoa generosa, de fato generosa. E tanto é que muita gente aí tem a agradecer a ele. Sim, e pra você ver, acho que estou fazendo 5 anos que ele faleceu, se eu não estou enganado. O que acontece? Isso vai longe, né, gente? Eu conheço pessoas posteriormente, né? A gente foi comentar pessoas que assim, ó, vieram conviver com ele lá, que levam para sempre na memória todos os feitos dele, tanto como político e fora da política, né? E ele tinha um braço firme dentro do PMDB o Ilhota caminhou na direção que ele apontou. Exato. Ele era um líder, né? Uhum. E apesar de ser uma pessoa extremamente humilde também, né? Então o seu Hércules é de fato, né? Se fosse para nós tirarmos o chapéu aqui, eu concordo contigo. Foi um grande líder aqui no município. Talvez não... Vamos aguardar que surja um outro Sim. da mesma proporção para fazer um embate ali, né? Mas... eu acho difícil, né, aproveitando a deixa, porque o que acontece? Ele vinha de uma família pobre, né? Batalhadora, trabalhadora. Ele não nasceu em berço de ouro. Então, o seu Hércules, em especial, ele tinha uma bagagem que hoje eu raramente acho que algum político que vai nos representar no futuro, hoje, né, eu não vejo com bons olhos que vai ter alguém simples ocupando um cargo no executivo, por exemplo, alguém com eu. Difícil. Então, e ele foi um marco, por isso que eu te falei, foi um marco, assim, em todos os sentidos. A gente sabe que hoje, para citar dentro do... Você precisa ter de recurso, senão você não consegue, não avança, né? E o seu Hércules, realmente, ele veio de uma família humilde, né? Um cara, realmente, um cara que merece aí Uma menção honrosa. uma menção honrosa, com certeza, com certeza. O filho dele, o Bretão, tá aí, patrulhando os caminhos do pai, né? Já conseguiu, inclusive... Uma expressão, Nossa, e apareceu aí na política. Quer dizer, eu acho que o fruto não cai muito longe do pé. Eu não, assim, não tenho essa intimidade para falar do vereador, nem da pessoa, mas vamos acreditar que o fruto não cai longe do pé e eles têm grande liderança, né? A gente vê muita coisa aqui em Ilhota que é decepcionante na política, né? Decepcionante. Não vamos falar disso porque é de nosso objetivo. O objetivo é contar a história de Ilhota. Uma história interessante aí para nós. Pô, eu tenho assim algumas histórias, são várias, né? Mas eu posso aqui te exemplificar, por exemplo, aí, a história do Felício, ali a Pedra Alemão lá, né? Faleceu ano passado, em junho, aos 103 anos, uma figura carismática. Eu tive a oportunidade de entrevistar ele já com seus 90 anos. Então vim tardiamente a conhecer, porque quando comecei com esse meu projeto eu tinha 30 anos de idade. Estou fazendo 43 esse ano. Tardiamente eu fui conhecer essa figura. Então a história do seu Felício, ela também merece um destaque imenso. Ele foi vereador na primeira legislatura de Ilhota, de 58, de 59 a 62. Depois ele para, né? Ele sai fora do processo ali, entra o irmão dele, que é o Baldo. Depois entra o irmão, o seu Manuel, e ele volta. Então é uma liderança lá na Pedra da Molar. No auge da Pedra da Molar, a Pedra da Molar foi um berço de Ilhota e um braço forte, né? Quando se acabou a Pedra da Molar, que se extinguiu a Usate,
eles eram responsáveis por 80 a 90% de toda a renda do município. É, planos para o futuro. Assim, porque depois de 13 anos trabalhando com isso, Rodinei, eu imagino que tu já tenha pensado, confabulado, museu, história, sei lá, o que tu planeja para continuar com esse projeto? Pô, Marcelo, eu fico extremamente feliz, né, porque a gente vem há algum tempo fomentando a paixão bilhotense. Os números são expressivos, a gente tem aí muito acesso diário, são mais de 10 mil acessos diariamente à nossa página. E o pessoal já vem especulando, material a gente tem muito material humano ainda, a gente tem muitas pessoas, personagens que a gente possa estar conseguindo explorar. Eu acredito que o lançamento de um livro, né, mesmo seja de pequeno porte, eu acho que a gente seria uma base para a gente continuar, né, levando principalmente para muita gente, que a gente tem muitos seguidores fora até de Ilhota, que fazem questão, né, de ter seus nomes mencionados, as entrevistas para sair do Facebook literalmente e virar papel, né, só tem uma Sim. saudosa lembrança para o futuro, porque tudo passa muito rápido, né. De fato, ó, um livro Sim, no seria. primeiro momento seria, mais ou menos isso, eu não tenho grandes, eu só tenho a agradecer, né. Então eu já estou extremamente feliz com o trabalho, da valorização que a gente tem tido também, né, mas é uma coisa que é maravilhosa, né. A gente tem vínculo com patrocinadores de 50 anos de comércio, tem de Ilhota, mais de 50 anos, né. Então são situações que a gente, pô, isso só engrandece, né, só engrandece, só envaidece ainda mais a gente e que mantém a gente sempre focadinho para continuar fazendo esse trabalho legal que, antes de mais nada, eu sou apaixonado, né. Rodinei, eu quero agradecer muito aí a sua presença de novo. A gente teve uma pequena conversa aqui com o Rodinei Valtei, que tem feito um trabalho aí muito importante de preservação da história política da administrativa da cidade de Ilhota aí. Tem feito o registro desses movimentos que desde que a cidade se emancipou politicamente, catalogado esse material todo, registrado para a posteridade. É um trabalho lento, demorado, é um trabalho que é penoso, porque precisa ter paciência, né, para catalogar, dedicação. É um trabalho que foi feito dia após dia e tem recebido bastante apoio da comunidade aí, como o Ednei nos falou. Aí são os empresários, as pessoas aí valorizando o trabalho, ajudando o Ednei a catalogar esse material que ele mesmo aí citou, vai se transformar, se Deus quiser, num livro, num documentário, para que a história de Ilhota seja sempre viva e lembrada. Ednei, muito obrigado mesmo, desculpa aí qualquer coisa, e suas considerações finais. Isso aí, Marcelo, obrigado pela oportunidade, né. Papai do céu continue te abençoando sempre, né. Hein? E muito obrigado e que Deus abençoe sempre os meus seguidores. Eu ontem fiz um agradecimento especial a todos eles, né, porque a gente chegou num patamar aí que há 13 anos atrás eu me lembro que eu publicava para 10, 12 pessoas. Hoje, graças ao Papai do céu, a gente ultrapassou aí as 10 mil por dia. Então, muito obrigado pelo apoio sempre, pessoal, e Deus abençoe todo mundo. Show de bola.